Amigos, querer que seu filho tenha bons resultados nos concursos, vestibulares e Enems, sem estimular seu interesse pela aprendizagem e sem garantir as condições físicas e emocionais que ele precisa, é jogar dinheiro e tempo fora. E muitos pais estão totalmente perdidos nesse processo, aguardando como se fosse assim, pudesse acontecer um verdadeiro milagre. Eu sou o professor Roberto Anderson, educador, pesquisador, psicanalista, e nós vamos conversar hoje sobre o seguinte tema: seu filho pode ser a sua grande despesa ou o seu melhor investimento. É você quem escolhe. Bom, a educação de um filho nunca foi fácil. Muitos pais acertam, mesmo sem terem aprendido com ninguém. Muitos pais querem acertar, mas erram feio. Onde é que estão os erros? Como podemos evitá-los? Nessas séries Treinamento Parental, nós estamos tentando ajudar um pouco nessa missão. Essa missão que é uma missão divina de educar os nossos filhos. Hoje nós vamos analisar a aprendizagem e por que nem sempre ela dá certo, mesmo quando se matriculam as crianças em colégios que dizem ser os melhores, e por que alguns têm sucesso total, mesmo sendo de famílias pobres e frequentando escolas públicas consideradas de má qualidade. Bom, lembre-se de se inscrever no nosso canal, aqui no nosso canal, mas também no nosso blog, porque lá você vai ter também os textos de diversos vídeos nossos, tá? O nosso blog é aquele robertoanderson.blogspot.com. Vamos iniciar então. Vamos analisar 2 alunos tipo, com base em observações, não só minhas, mas como também de diversos outros profissionais, professores, pesquisadores, ao longo dos últimos 20 anos. Primeiro aluno tipo, aquele que fracassa ou aquele de futuro medíocre, digamos assim. Esses são os que mais dão motivo para reclamação de ambas as partes, tá? Os pais reclamam de inquietação, desânimo nos estudos, insubordinação, falta de visão de futuro e outras coisas. Eles reclamam de tudo. Estão insatisfeitos com as suas condições de vida, em muitos casos demonstram a sensação de que mas só os outros têm oportunidade boa na vida. Para mim não tem chance nenhuma. Alguns estão matriculados em escolas públicas e aí é fácil. Eles colocam a culpa na situação dessas escolas, na falta de professores, na falta de interesse dos professores em prepará-los corretamente para a vida profissional, na bagunça em sala de aula e tudo mais. Outros estão matriculados em escolas particulares, mas o desinteresse para com os estudos continua mesmo, ficando entusiasmados apenas com festas, namoros, brincadeiras, como se precisassem aproveitar bastante a fase adolescente e não precisassem se preocupar absolutamente com futuro nenhum. Alguns, aqueles que são filhos das famílias de alta renda, são matriculados em colégios considerados de ponta, com mensalidades super elevadas, cuja característica é a de reprovar quem não acompanha o ritmo alucinante dos que são obrigados a garimpar médias altíssimas nos vestibulares e Enems para dar nome à escola. Logicamente, como esses não querem acompanhar esse ritmo, por total falta de estímulo, eles são excluídos e colocam a culpa em problemas psicológicos, incapacidade de aprender, sou burro, e até em síndromes e transtornos inexistentes, só para justificar a falta de vontade de se dedicar à aprendizagem. Nesse caso, há ainda os que acreditam que, por serem de famílias abastadas, não vão precisar de estudo nenhum, já que seus pais vão poder pagar as suas faculdades, a faculdade que eles quiserem mais tarde, porque basta pagar mesmo, muitas vezes não tem nem vestibular, garantindo um diploma de curso superior, embora, logicamente, sem conhecimento nenhum. Lógico que um dia esses caras acabam percebendo, embora tardiamente, que a sua falta de motivação para com a sua preparação acaba fazendo com que outros passem à sua frente. Não só profissionalmente, mas também em satisfação pessoal, que é muito importante, isso significa felicidade. Percebam então que esses fracassados estão em todas as classes sociais. E também eles estudaram em todo tipo de instituição escolar, inclusive nas escolas particulares. Todos esses
significam despesas constantes para seus pais, sem qualquer perspectiva de retorno. Ou seja, isso significa gasto financeiro e nunca poderá ser considerado investimento em educação. Agora vamos para o segundo aluno tipo. O segundo aluno tipo é o vencedor, ou seja, aquele que é bem resolvido, acaba sendo bem resolvido, é construído bem resolvido, pessoal e profissionalmente. Nessa segunda linha, eu também tenho encontrado alunos em escolas públicas, municipais e estaduais, alunos em escolas particulares de bairros populares e alunos de escolas particulares de bairros mais nobres, ou seja, em todas elas. Para esses, a escola pública de qualidade ruim é apenas um desafio a mais, já que o seu estudo se concentra nos livros que pega emprestado na biblioteca pública, caso ele não tenha acesso à internet, ou nos livros doados pelo governo, se houver, ou em pesquisas pela internet, se ele tiver acesso a isso. Se não tiver, é livro mesmo, vai buscar na escola pública. Já aqueles matriculados numa escola pública de melhor qualidade, ou uma escola particular pequena, de bairro popular, facilita ainda mais seu aprendizado, porque ele aí sente uma facilidade muito grande de interagir com seus professores. Então, para ele está maravilhoso. Uma escola de ponta também é apenas um desafio a mais. Ué, por que desafio a mais? Porque, volta e meia, nós temos nessa escola de ponta aqueles professores estrela, tá? Inalcançáveis, inatingíveis. São aqueles que se preocupam apenas em fazer seus nomes em vez de ajudar seus alunos no processo de aprendizagem. Aí ele vai precisar apenas de seu esforço pessoal, mas esse já tem um esforço pessoal, tá? Não tem problema nenhum. Agora vamos fazer a análise dos dois alunos tipo. Ao longo desses estudos, nós temos encontrado e constatado que ambos os alunos tipo existem, como nós vimos, em todos os tipos de escola, desde as públicas de baixa qualidade até as particulares consideradas de ponta, passando por todas as demais. Isso pode significar que a formação desse aluno tipo vencedor, seja ele qual for, não depende exclusivamente da qualidade da escola. Constatamos também que alguns alunos tipos provêm de todas as classes sociais. Isso também pode nos mostrar que a formação desses tipos de alunos não depende da situação social nem financeira da família. E agora? Onde é que está a diferença? Nesse momento eu sou obrigado a dar uma ligeira explicação, não para a maioria de vocês que está me assistindo, que eu conheço muitos, né? Mas sim para os nossos amigos sabotadores. Nós temos muitos colegas sabotadores convivendo conosco. Então a explicação é a seguinte: os casos que nós estamos analisando, ou que nós estamos analisando durante esses 20 anos, são muitos, mas nós não vamos relatar aqui para não estender muito a nossa conversa de hoje. No IUP nós temos um catatal, uma maçaroca de casos analisados e que até foi para o Conselho Estadual de Educação o ano passado, ano retrasado, se não me engano, para análise de credenciamento da instituição. Mas aos sabotadores que por qualquer motivo desejarem contestar tudo que eu estou relatando, considerando, isso que você está falando é exceção à regra, na regra é diferente, eu peço então que façam suas próprias pesquisas e cheguem às suas próprias conclusões. As minhas são essas. Mas procurem também encontrar soluções viáveis e práticas, porque é essa a intenção do nosso estudo. Nosso estudo não é para a gente se mostrar que fez alguma coisa, é para encontrar solução prática, é para ajudar, para ver se as pessoas podem fazer com que seus filhos sejam o aluno tipo vencedor. Então vamos ao procedimento que nós fizemos nessa análise. O procedimento que nós adotamos foi o seguinte: nós observamos inicialmente o aluno tipo tanto em nossa escola, como nas escolas públicas de diversos municípios e estados, onde a gente tem professor ligado ao IUP, e em escolas particulares de todos os níveis, também por intermédio de professores em atividade. A observação do nosso colégio é pouca, porque o nosso colégio é pequeno. Por isso que a gente observa muito mais os alunos dos colégios que a gente orienta. Identificados esses alunos tipo, nós realizamos, da mesma forma, uma anamnese voltada para o histórico desse aluno e também, e principalmente, para o seu relacionamento familiar. Aí que está a chave do sucesso. Coletamos as informações,
Analisamos, pesquisamos, discutimos, debatemos e continuamos fazendo isso ao longo do tempo. E o resultado que nós alcançamos foi o seguinte: o aluno tipo é o resultado da formação de sua mente, óbvio, que se desenvolve segundo 3 aspectos principais. Por que a formação de sua mente? Porque o aluno tipo, a variação dele é pela disposição que ele tem ou não de se desenvolver. Então, quais são os 3 aspectos principais? Primeiro, sua disposição física. Segundo, sua disposição emocional. Terceiro, sua disposição cognitiva. O que é a cognitiva? Capacidade de aprender. São esses 3 aspectos os que definem a diferença entre o aluno tipo fracassado e o aluno tipo vencedor. A conclusão do estudo foi a seguinte: querer que seu filho tenha bons resultados nos concursos, lembra do que eu falei no início? Vestibulares, Enem, sem estimular seu interesse pela aprendizagem, sem garantir as condições físicas e emocionais que ele precisa, é jogar dinheiro fora, dinheiro e tempo. Tá? Devemos então recomendar aos pais o quê? Pronto. Se o pai não tem interesse em investir no sucesso de seus filhos, como eu vejo muitos pais assim, infelizmente, eu vejo pais que matriculam seu filho na escola, mas para se livrar dele. Eu vejo pais que matriculam seu filho na escola para evitar que ele se envolva em drogas. Lógico, minoria, mas existem. Para esses pais, o que eu recomendo é o seguinte: deixe eles em paz e não interfira na sua rotina, porque nós não vamos conseguir nada com esses pais. Eles não estão nem aí. Então os filhos deles vão estar indispostos para tudo mesmo. Agora, se há esse interesse dos pais, então, esse interesse para transformar seu gasto financeiro com a educação do filho, mesmo que seja em escola pública, em investimento lucrativo para o futuro da sua família, então nós vamos investir nesse pai. Para isso, basta que os pais reorganizem tanto a sua rotina de vida como a do seu filho. Não adianta reorganizar a rotina do filho sem reorganizar a sua, porque nós vamos precisar interagir com ele e com a escola. Tá? Então, precisamos que esses pais atentem para aquelas 3 disposições que nós identificamos como principais, que são a disposição física, a disposição emocional e a disposição cognitiva. Cognitiva, lembra, capacidade de aprender. Vamos ver a disposição física? Então agora é a parte prática da história. Como os pais podem fazer para que seu filho esteja nessa linha? Aluno tipo vencedor. Basicamente, a disposição física, como é que ela ocorre na pessoa? Em todos nós. Ela se dá pela liberação equilibrada de neurotransmissores. São 2 neurotransmissores principais, serotonina e dopamina. Esses 2 neurotransmissores são os principais responsáveis, tá, pela disposição física. E o principal responsável por liberação desse neurotransmissor é o cérebro entérico, ou seja, o cérebro do intestino, que hoje é chamado de segundo cérebro, que há algum tempo atrás ninguém sabia sequer da existência dele. Ele é muito importante. É o cérebro que dá a nossa disposição física. Então, para que esse cérebro funcione bem, precisa que haja o quê? Uma boa alimentação, a mais saudável possível. Porque ele trabalha justamente com a transformação do alimento. E para uma alimentação saudável, mas aí precisa de dinheiro. Peraí, para uma alimentação saudável não precisa ter condição financeira, não. Porque até na xepa da feira se consegue legumes e verduras de boa qualidade, já que sempre sobra aqueles que estão feios, sujos, etc. Mas isso não significa que eles não prestam. Eu conheço alguém, garoto, que ia na xepa da feira buscar esse legume e verdura e se alimentava muito bem. Tá? E não tinha dinheiro nenhum para comer. Alguns dos meus amigos sabem quem é esse garoto. O que deve ser evitado é exatamente o que prejudica todo esse equilíbrio. O que prejudica esse equilíbrio? Gente, refrigerantes, salgadinhos, excesso de açúcares, excesso de bala, aquelas coisas todas que o pessoal gosta, só faz mal. Desestrutura esse equilíbrio que o nosso cérebro entérico, o cérebro do intestino,
está trabalhando para que a gente tenha uma excelente disposição física, todo o organismo. E quanto à atividade física, que também é necessário para a disposição física, poxa, uma boa caminhada já resolve. Isso qualquer um pode fazer. Pronto, então nós vimos a disposição física. Então, pensem nisso, isso vai estar escrito no nosso blog, eu vou escrever tudo isso no nosso blog para quem tiver dúvida. Vamos à disposição emocional? A disposição emocional é outra coisa, outra dica importante. A mais perfeita disposição emocional é proveniente do exemplo que os pais dão aos filhos. Agora, e quando os pais não têm aquele costume de leitura, estudo, escrita, etc.? Precisa apenas do estímulo positivo. Estímulo positivo, reconhecimento dos esforços realizados pelo filho. Eu tenho exemplo de mãe analfabeta que os filhos nem sabiam que ela era analfabeta, porque todo dia ela chegava, vamos fazer o dever, cadê? A letra está ruim, faz de novo. Aí, mamãe, estou com dúvida. Por que está com dúvida? Por que não pergunta ao seu professor amanhã? Pede desculpa ao seu professor por não ter feito a pergunta ontem. E os filhos então estudavam, se empolgavam, ela reconhecia quando a letra estava bonita, tudo. Eles só foram descobrir que ela era analfabeta quando eles se formaram. E uma delas já estava fazendo até mestrado. Então aí vocês veem, né? Então os pais não precisam saber absolutamente nada das matérias que seus filhos estão estudando. Estimular não significa ensinar. Estimular significa estar junto, observar, mostrar interesse, pedir para que o filho explique aquilo que ele está aprendendo, reconhecer cada trabalho que ele realizar, cada estudo que ele fizer, cada redação que ele escrever, cada resumo, tudo mais. O filho que sente o interesse de seus pais por aquilo que estuda, consegue sentir prazer em estudar e em pesquisar. E mais ainda, consegue ter prazer em compartilhar com os seus pais o resultado do seu esforço. Passa a ser prazer, passa a não ser esforço. Essa disposição, que é basicamente afetiva, é uma composição de amor parental e imposição de limites. Está totalmente ligada ao cérebro cardíaco, que pode ser o responsável pela nossa essência psíquica, conforme estudos que vários pesquisadores estão fazendo, vários institutos de pesquisa, inclusive é um estudo meu também, é sobre o cérebro cardíaco e a sua importância. Pronto, vamos para mais uma prática. A terceira prática é a disposição cognitiva, a disposição na capacidade de aprender. Olha, essa disposição está totalmente ligada ao funcionamento do cérebro craniano, o cérebro que a gente considera como principal e que era o único que a gente conhecia até alguns anos. Até nos livros de medicina, alguns livros mais antigos, só tem o cérebro como cérebro craniano. Nem fala craniano porque é como se não houvesse outros cérebros, é o cérebro. Nós agora chamamos de cérebro craniano, cérebro entérico e cérebro cardíaco. Para criar essa disposição, nós temos 3 caminhos no mínimo. Mas esses 3 caminhos já são suficientes. Primeiro caminho, elevação da autoestima do filho. Segundo caminho, imposição de uma rotina saudável. Terceiro caminho, eliminação ou redução dos elementos geradores de estresse. Vamos ao ponto 1, elevar a autoestima? Para elevar a autoestima, todos, pais e professores, temos que combinar isso com a escola e com a família, deve se dedicar a provar que ele, aluno, consegue aprender qualquer matéria, mesmo que para isso tenhamos que voltar a assuntos básicos anteriores, àquele que ele teria que estar estudando, procurando o seu ponto de entendimento da matéria. Quando a gente faz isso, a gente eleva a autoestima dele, que prova para ele que ele sabe, que ele aprende, que ele entende a matéria. Essa volta ao seu ponto de entendimento é a estratégia mais eficaz para quem não se acha capaz de aprender coisa alguma. E esse ponto de entendimento pode ser descoberto por uma simples avaliação diagnóstica. Isso é super importante, ok? Porque, segundo Comênios, age idiotamente aquele que quer ensinar ao aluno não o que ele pode aprender, mas sim o que ele próprio deseja. Então, fazendo uma avaliação diagnóstica, descobrindo o ponto de entendimento de cada um e provando para o aluno que ele sabe aquela matéria, olha a autoestima dele elevada aí. Não vai ter mais
problema nenhum. Ponto 2, a rotina saudável. A imposição de uma rotina saudável deve incluir um período correto de sono e, logicamente, nada de celular no quarto, certo? Eu tenho falado muito isso, muita gente tem ficado zangado comigo, muito adolescente tem ficado zangado comigo, mas é sério, nada de celular no quarto, o celular vai atrapalhar. Quando for dormir, celular na sala. Acaba o estresse. Ponto 3, redução do estresse. A eliminação ou a redução dos elementos estressantes passa pela imposição de limite de tempo para a utilização de jogos eletrônicos, de novo, acesso a redes sociais, etc. Fazendo isso, nesses 3 pontos, nós vamos estar garantindo que todas as nossas despesas escolares com nossos filhos, mensalidades escolares, compra de livro, compra de caderno, material escolar, aquela coisa toda, seja tudo revertido em investimento lucrativo num futuro de sucesso. Sucesso tanto profissional como pessoal dos nossos filhos. É isso, gente. Esse texto nosso, esse vídeo nosso vai estar então o texto no nosso blog, robertoanderson.blogspot.com. Eu vou preparar o texto e publicar daqui a pouco. Um forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro.